Está começando o Musicast! Olha, estamos novamente, agora não para mais, é vídeo da hora, todo momento. Hoje a gente fala sobre Cidadão Kane. O que é isso, Bruno? Agora você quer pagar de cinéfilo, quer falar de coisas de filmes que são maravilhosos e impressionantes da humanidade? Um pouquinho. Mas na verdade o que aconteceu é que a Netflix lançou um filme que eu não vou falar agora, vou falar semana que vem provavelmente, que é Mank. É um filme desse ano que tá na Netflix, a galera tá falando, pô, Oscar, não sei o que, David Fincher, que eu já falei que esse cara é maravilhoso, já o amei aqui. E eu fiquei interessado, falei, pô, peraí, sobre o que é o filme? Tem a ver com a produção de Cidadão Kane, que dizem que além de ser um dos filmes mais importantes dos Estados Unidos, do mundo, acho que é muito forte, mas nos Estados Unidos, ele tem uma história de bastidores muito foda. Então quem gosta de Oscar, de cinema americano principalmente, fica muito impressionado com Cidadão Kane. Eu falei, pô, antes de assistir o Mank, eu vou assistir Cidadão Kane pra tentar falar um pouquinho daqui por que Cidadão Kane é tão importante e o que eu achei do filme também. Ele foi produzido em 1941. E o que é interessante é porque o Orson Welles, que é um nome muito famoso, as pessoas conhecem bastante por conta daquela história que ele narrou no rádio, o Guerra dos Mundos, e a galera acreditou e se matou e foi uma merda do caramba. Ele, com 24 anos, se não me engano, bem novinho, ele ganhou da RKO Pictures carta branca. Falou, parceiro, você vai fazer um filme com a gente, você vai produzir, vai dirigir, vai atuar, vai roteirizar, vai fazer tudo e você pode fazer o que você quiser. Ele falou, beleza, então eu vou fazer Cidadão Kane. Foi daí que deu a ideia. Por isso que a galera fica tão emocionada, porque um cara de 24 anos, ele já era considerado um gênio, principalmente por conta do teatro e do rádio também. Ele não fazia só a narração de Guerra dos Mundos, fazia várias coisas. Did all that scene, you know. The rest of them were homebodies, you know. When you talk, it depends what they got at home, of course. Yeah. Eu lembro que, sei lá, na minha cabeça, eu nunca soube sobre o que era Cidadão Kane. Pra mim era, sei lá, alguma coisa política, bizarra. Tem um pouco disso, mas tem nada a ver, no final das contas, a história de um magnata e de um ricaço, que chama Kane. A parada é que quando começa o filme, você já tem um take bem expressionismo alemão, assim, com muito escuro e etc. De uma mansão gigante, uma parada muito Nosferatu. E quando você entra lá, você tem um velho, um idoso, morrendo. E as últimas palavras que ele fala é... E a morte dele. A partir daí o filme vira uma loucura do caramba, porque você começa a ver uns recortes e uma edição que você não tá acostumado a ver. Uma coisa que parece nova, antiga, muito estranho. Começa com um monte de corte mostrando a vida desse cara. O que o filme quer fazer? Ele vai mostrar a vida desse cara público pela visão do público. Tem gente que adora ele, que ama, como é maravilhoso, tem notícias do jornal, e tem dele com nazismo, tem esse bagulho bizarro, então você fica bem dividido falando, pô, essa é uma figura controversa, como qualquer pessoa muito famosa, no final das contas. Ele sempre tem o lado bom e ruim, que sai na mídia, o que falam, o que não falam, e quando termina, você entende que aquele filme que eu achei que era uma bizarrice do caramba, na verdade não é o filme que está sendo mostrado, é um começo, você entende que são jornalistas tentando montar um filme, só que eles estão muito incomodados porque eles param e falam, pô, isso aqui não parece ser a história que a gente conseguiu extrair a essência desse cara, tá ligado? A gente vai fazer como qualquer outro, mostrando o que tá acontecendo. E eles decidem que o que pode ajudá-los ali nessa situação é entender o que é esse Rosebud que ele fala no final da vida. É como se fosse a chave pra descobrir a essência desse cara que ninguém entendeu ainda, e a gente vai conseguir, como jornalista, explicar de fato quem que é esse cara. E a partir daí o filme muda um pouquinho a estrutura dele, e você começa a ver um dos jornalistas tendo essa missão, indo conhecer pessoas que conviveram com o Cidadão Kane, né, com Kane, e ele vai tendo flashbacks, então a história é contada totalmente cortada, você vai conhecendo períodos da vida dele que você já viu, entre aspas, um resumão, aprofundando, entendendo de fato o que aconteceu, não só naquele resumo que a mídia mostra. O que tornou o Kane tão famoso, tão rico, etc. Ele foi, quando você vai conhecendo a história dele ali, você percebe que ele foi adotado por um bancário lá, um cara muito rico, e tipo assim, cara, você vai ser o próximo cara muito incrível da história, então eu vou te educar pra caramba, etc e tal. Só que quando ele cresce, ele decide falar, irmão, eu vou pegar esse dinheiro todo aí e eu vou abrir um jornal, eu acho que é divertido ter um jornal. Essa que é a brisa do Cidadão Kane, então ele vai tendo uma porrada de jornais, vai comprando um monte, e ele acaba com isso tendo um controle midiático, ele controla as notícias que saem, tem um peso político muito forte. E aqui vem uma das primeiras controvérsias do filme, talvez uma das maiores também, que é justamente que a história se baseia em um cara que foi um magnata real dos Estados Unidos que chama William Randolph Hearst.
Esse cara, ele era basicamente o que Cidadão Kane é, um cara muito rico que começou a comprar jornais. Ele ficou muito conhecido por aquele termo que a gente conhece aqui no Brasil também, que é imprensa marrom, tá ligado? Que é tipo, a gente vai ser sensacionalista pra caramba, a gente vai contar coisas que não tem necessariamente uma base verdadeira muito forte, a gente vai pegar uma pequena verdade, vai expandir ela no nível meio bizarro. Ah, fake news aí. Fake news estão aí desde sempre. Mas mostrando como o poder midiático, você ter esse poder é muito grande, tanto que ele concorreu a cargos políticos, assim como o Cidadão Kane também tem uma parte da história que é sobre isso, mas no caso da vida real, o cara ganhou, inclusive, ele já teve cargos políticos, etc. E dizem que ele sempre foi um cara muito importante. O cara se sentiu exposto, se sentiu falando, opa, estão falando de mim nesse filme aí. O Orson Welles, em entrevista, fala que o cara tentou tirar o filme do ar, deu um monte de merda. Ele era um cara muito novo, com um peso muito grande nas costas, talvez não entendia muito bem o que ele estava fazendo, tanto que a única forma que eles falam que ele conseguiu fazer o filme é porque ele era muito inocente, ou ingênuo. Mas beleza, ouvindo isso do filme, parece ser um filme até simples. Você fala assim, pô, tudo bem, o cara quebrou o tempo, ele tem umas edições meio malucas, mas o que de fato torna o Cidadão Kane tecnicamente uma coisa tão transgressora do cinema? A parte técnica dele é muito incrível. Uma coisa que a gente tem que falar do fotógrafo Greg Toland. Esse cara, ele conseguiu imprimir uma marca nesse filme, que é extremamente conhecida por causa dela, talvez a coisa técnica mais famosa do filme, que foi a profundidade de campo. A ideia dele, em vez de eu pegar a câmera, ter um foco, quando você foca em alguma parada de frente e atrás fica desfocado, você está destacando aquela parada sem ter influência do que tá no fundo. E ele falou, não, eu quero que destacar a porra toda. Eu quero que o fundo influencie, inclusive, a narrativa que eu tô contando. Tem várias cenas que exemplificam isso. A mais famosa é uma cena que que a mãe dele tá assinando a carta de, tipo, aceitando que levem o filho dela pra adoção. No fundo você tem uma janela e lá fora tem o próprio Kane, criança, brincando. E é importante ele fazer aquilo pra cena que você percebe esse distanciamento. Então ele usa isso pra várias coisas do filme e pra compor essa parada de que tá acontecendo no fundo e próximo. Ele brinca com isso direto. Às vezes você fica impressionado quando você assiste o filme, por mais que ele seja meio... é um filme muito antigo, de 40, mas assistindo você não fica tão assim. Ele tem umas lentidões que você não tá acostumado hoje, mas se você acompanha cinema com a gente, por exemplo, de ficar vendo os filmes do Oscar e tal, a linguagem é muito parecida, porque ele revolucionou com essa linguagem. E as pessoas usam muito isso até hoje. Então, não quer dizer que ele inventou essa parada. Já existia isso antes, em outros cinemas do mundo, por exemplo. Inclusive, Cidadão Kane não foi o primeiro filme que ele aplicou, Profundidade de Campo, ele já aplicou em outros filmes que o próprio Toland foi fotógrafo e tal. Só que aqui ele conseguiu fazer muito justamente pelo que eu falei do próprio Orson Welles, que era um cara que não era diretor de cinema. Ele não tinha trabalhado com cinema ainda. O Orson Welles diz numa entrevista que o Toland entrou lá no bagulho dele e falou, e aí, você é um cara novo aí, tá começando a fazer filme, certo? Vi que tu é um merda e eu vou fazer, pode ser? Ele falou, beleza. Por quê? Porque o Toland queria experimentar essa parte criativa, sabia que alguém que tinha mais bala na agulha não ia deixar ele fazer isso, mas aquele novato que precisava de alguém pra ajudar ele ia deixar. E, pô, ele tava ali pra ajudar o cara, pra fazer, pra experimentar, e junto com o Orson Welles e com essa ideia toda, ele conseguiu revolucionar muito o cinema, então foi uma coisa bastante positiva. Isso é uma das principais coisas visuais que chamam a atenção, mas tem outras, por exemplo, movimentos de câmera que hoje são muito comuns, que tem uma mesa, por exemplo, e a câmera passa pela mesa, eles faziam com efeito prático, e isso impressionou muitas pessoas também. Uma coisa que é muito boba, que a gente não para pra pensar hoje em dia, é que quando você tá assistindo um filme, o filme ele consegue filmar de baixo pra cima, mostrando o teto. Antigamente não era comum isso, porque lá em cima não tinha teto, era um estúdio que você tinha um microfone. Só que eles conseguem fazer isso muito nesse filme, por quê? Eles colocaram um teto falso, colocam o microfone em cima do teto. Isso é uma coisa revolucionária, e eles conseguem fazer takes que não eram comuns pra época também. Então foi uma coisa revolucionária. Ou seja, né, a parte visual toda do filme é muito bem construída pra contar a história e pra modificar a popularização de algumas técnicas que estavam ali. Ele usou, tipo, a maestria, aquela parada que já existia. Outra coisa também que chama muita atenção é o próprio roteiro do filme. Como eu falei, ele é quebrado, ele quebra o tempo, era uma coisa que não era comum. Quando foi apresentado pro estúdio, pra galera começou a ver, falou, mano, isso aqui não vai funcionar, parceiro. Quando você vê Mank, por exemplo, que é a criação do roteiro, você percebe a galera da produção ali, junto com o Orson Welles, lendo aquele negócio, falando, mano, não vai dar certo isso, parceria. O bagulho você já contou a história toda, depois você tem que contar a história de novo, ninguém quer ver essa merda e tal. Então isso também é uma coisa muito revolucionária, porque o cara que foi contratado pra fazer o roteiro, ou ajudar, e é uma outra discussão que a gente vai falar no próximo vídeo também, foi o Herman Mankiewicz, que é o Mank, né? Então, tipo, ele foi convidado, era um alcoólatra bizarro lá, pra escrever o roteiro pro Orson, e aí a discussão que vem é justamente porque dizem que o Orson pegou o roteiro dele, existe uma polêmica toda em volta disso, se o gênio é completamente o Orson Welles ou se ele divide com o Mank. Então, ou seja, é outra coisa que chama muita atenção pro filme, além de diversas outras, como por exemplo maquiagem que eles usam nos atores. O Orson Welles que faz o Kane, ele aparece tipo jovem, mais velho e velhaco, só com maquiagem, também era uma coisa que não era tão comum assim, então assim, é bastante revolucionário nesse sentido. E com o primeiro filme do Orson Welles, ele ganha o primeiro Oscar dele, olha aí. Não lembro se é o único, acho que foi o único Oscar que ele ganhou por filmes que ele fez, depois ele ganhou o honorário. E o Oscar que ele concorreu, ó, vou ler aqui o que ele concorreu, que é um monte de coisa, tá? Ele concorreu como melhor ator, o Orson Welles, porque ele tá atuando pra caralho nesse filme, ele tá mandando bem desaço.
Apesar de ter poucas cenas que você fala, pô, a situação aqui é muito teatral pro cinema, hoje em dia. Mas é muito pouca em relação ao geral, talvez por conta dessa técnica que eles usam pra filmar, parece uma coisa muito atual, então você não sente tanto esse peso. Melhor direção, preto e branco. Melhor fotografia, preto e branco. Melhor diretor, melhor montagem, melhor trilha sonora, melhor filme, melhor som, ou seja, tudo técnico e os principais também. Mas o que eles ganharam de fato foi o melhor roteiro, que foi dividido pelo o Mank e o Orson Welles. Então eles dividiram esse prêmio, que também dá pra polêmica, quando o Mank ganha, ele fala, por que o Orson Welles também ganhou? Mas enfim, né? Não sei se é brincadeira dos caras ou de fato existia alguma rusga ali. E é claro que você não vai ver um filme simplesmente pra ver as técnicas que o filme coloca, ele teve prêmio, ou vou ver o bastidor, independente, né? Você gosta de filme e da mensagem que ele passa. Eu acho que esse é o principal quando você vai no cinema assistir um filme. Você quer ter alguma mensagem, alguma parada ali. Apesar do roteiro ser simples, tem mensagens que são legais. Por exemplo, uma coisa que ele aborda muito é a perca da inocência. Você acompanha o pequeno Kane ali brincando com um trenó de neve, ele era mega feliz, ele é dado pra um cara rico, começa a entrar dinheiro na vida dele, ele começa a crescer, a ter uma personalidade própria, começa a crescer com o negócio do jornalismo, você percebe que ele começa a se perder em alguns momentos com algumas coisinhas que ele vai fazendo, ele quer se envolver com política pra ser uma coisa boa, aparentemente, mas ele acaba se perdendo, por exemplo, entrando nessa parte que eles falam da mídia marrom, desse negócio de coisa sensacionalista que não era verdade. Ele, mas escreve agora quer ler, vai ser divertido. Então, tipo, você vê que por mais que ele não tivesse essa maldade, ele vai se perdendo ao longo do caminho. E o final da vida dele é um velho triste que mora numa mansão gigante, que se não me engano chama Xanadu, eu acho. E no final das contas, ele é um cara extremamente triste porque ele sente que a coisa mais importante pra ele é o que ele pronuncia no final do filme, Rosebud, que é justamente a marca, né, do trenó que ele usava quando era criança. Então ele fica lembrando, ele era feliz ali, depois, apesar de tentar fazer muita coisa, ser um cara mega importante, todo mundo fala desse maluco, ele não se sente feliz o suficiente. A felicidade dele se perdeu com toda a trajetória, etc. Então tem essa mensagem, que eu acho que é a principal do filme, da exploração do personagem, de evolução dele, revelada bem no finalzinho mesmo, né? Quando eles estão procurando. E é interessante isso, você é um cara, uma figura tão célebre, tem tantas histórias sobre você, o filme mostra que tem toda uma concepção sobre essa pessoa, você conhece aquela pessoa, tira sua própria concepção, só que ainda assim fica essa lenda do Rosebud e ninguém entende a essência dele. Que era justamente você, telespectador, sozinho entende, os jornalistas não entendem, eles meio que desistem mesmo depois de acompanhar toda aquela história maravilhosa que eles acompanharam, a gente não descobriu a essência, e a gente descobre uma coisa até meio idiota e boba, e a gente não precisava daquilo pra entender isso, o filme já explicou, tá ligado? Mas eu achei bem legal. É claro que ele traz também aquela crítica bem clara em relação à importância da ética no jornalismo, quando você perde isso ou não, mostrando que a perca da ética faz com que você ganhe leitores, e ganhar leitores faz com que você ganhe poder. Então, quão interessante é você ser ético no jornalismo, né? Hoje em dia no Brasil a gente entende um pouco disso. A gente vê jornais, por exemplo, tentando fazer uma coisa mega ética, quase com a metodologia de como o cara fez aquela pesquisa e etc, não sei o quê, e o cara pega aquele negócio, faz uma mentira absurdíssima, e a galera prefere ler aquilo, porque, o cara ele se coloca como uma vítima, isso é mais interessante do que um jornalismo feito de verdade, com evidências e com não sei o quê, porque é muito chato, ninguém gosta de ler mais hoje em dia. É uma pouco da visão que eles estavam criticando naquela época, você vendo hoje, você consegue sentir esse peso. Além, é claro, por exemplo, tem uma personagem muito importante que acho que ajuda um pouco nessa parte de mostrar ele perder aquela essência da infância, de querer ser feliz, que o último relacionamento dele é uma mulher muito mais jovem e ele quer que ela vire uma cantora de ópera, ele fica focado nessa parada, que talvez leve ele um pouquinho pra aquela infância dele, ele sentir que ele tinha alguma coisa mais importante do que fazer o dinheiro que ele fazia, mostrando também a solidão da riqueza e etc. Inclusive, eu quero muito ser solitário pra caramba, então vamos torcer aí pra que um dia seja bastante solitário. Hey fellas, look what I found in my pocket. Look, a year's salary right here. What I call them? Fun coupons. See that? São esses os temas mais ou menos que eu peguei do filme, que eu achei interessante de discutir, de trazer aqui pra gente poder trocar uma ideia, ver o que se vocês assistiram o filme, né, o que vocês acharam sobre isso, ou se interessou vocês assistir o filme também, porque demorou pra mim, apesar de você falar assim, é um dos filmes considerados um dos maiores do cinema e etc, eu nunca consegui ver o filme, eu sempre me sentia, meio chato, etc, e o empurrão que eu tive foi o David Fincher. Obrigado, David Fincher, eu gostei bastante de ver o filme. E quem sabe eu posso ser o seu empurrãozinho pra você assistir esse filme também, que é legal pra caramba. Depois, se você gostar, vá assistir o Mank, que na semana que vem a gente vai trocar um pouquinho de ideia sobre isso. Me fala o que você curtiu, se você achou uma merda. Fala, assisti esse filme, achei ruim pra caramba, velho, lento. Eu discordo de você, não tem problema, você pode achar.
coloca aí que a gente troca uma ideia. Tem também nosso Apoia-se, você tá fazendo muito conteúdo, a iluminação do vídeo melhorou pra caramba, isso aqui tem a ver com nossos apoiadores, se não fossem eles a gente não conseguiria fazer isso, porque custa dinheiro, produzir é uma merda. Então entre em apoia.se/Zcast, lá você consegue apoiar, e procure por Zcast nos agregadores de podcast do mundo todo, que você vai encontrar a gente no Spotify, iTunes, então você consegue achar por Zcast lá e ouvir nosso podcast que sai quinzenal e tá incredible. Inclusive, tem um especial de The Walking Dead que a gente lançou 2 episódios gigantes, vai lá ouvir que tá maravilhoso. Beijo no coração, até o próximo vídeo.